Irmãos, eu convido vocês a abrirem a Bíblia comigo na segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 3. Capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 18. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, do primeiro versículo até o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, e em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Eu convido você a orar comigo agora, antes mesmo de meditarmos nesses versículos que nós lemos. Vamos orar pedindo que a graça de Deus nos alcance uma vez mais, e que o nosso coração receba a palavra segundo a vontade de Deus. Vamos orar. Pai, nós dependemos de Ti, Senhor, nesse momento. Precisamos ouvir a Tua voz. Senhor,
é ela que nos orienta, é ela que nos ensina, é ela que nos alimenta. É a tua palavra, Senhor, que nos dá força, nos revigora e aumenta a nossa fé. Eterno Deus, tenha misericórdia daquele que ouve e daquele que emite a mensagem desse pregador, ó Pai, que depende de Ti, para que tudo seja feito conforme a Sua vontade para a Sua glória. Fale conosco, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, nos versículos que nós lemos, o apóstolo Pedro, de maneira enfática, incisiva, de maneira contundente, ele vai defender uma verdade que é imutável, uma verdade que é incontestável. A verdade que a história ela não está solta, ela não está, como diz um autor, à deriva, ela não está desgovernada como um caminhão ladeira abaixo, rumo à sua destruição. Não. Ainda que alguns pensam e querem assim pregar, isso é um engano, isso é um engodo. A história, ela não é repetitiva, como pensavam os gregos. Ela não caminha à destruição, como pensa os filósofos modernos, ao desastre. Não, a história ela caminha rumo à consumação final dos propósitos de Deus. Essa história da humanidade, todas as coisas, ela tem um diretor, ela tem um comandante, e é o nosso Deus que está sentado em seu trono de glória. O apóstolo Pedro está defendendo de forma firme, de forma cabal, que todos nós assistiremos à vitória que será de Cristo e da sua igreja. Nesses versículos que nós lemos, o apóstolo Pedro, ele vai fazer afirmações firmes acerca da promessa da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele enfaticamente vai dizer para nós que o nosso Senhor Jesus, aquele que nasceu numa humilde manjedoura, aquele que cresceu numa pequena carpintaria, aquele que morreu no patíbulo de horror da cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo, assentado em seu trono, e que um dia ele irá voltar de forma majestosa, gloriosa, para buscar a sua igreja. Ele é o rei absoluto, sobranceiro sobre todo o universo, e a qualquer momento, meus irmãos, ele irá voltar para buscar a sua igreja, para julgar os ímpios, para levar os seus para habitar com ele eternamente na glória. Eu quero que você creia essa noite, que apesar das lutas, das perseguições, de todo o sofrimento presente, você e eu, nós que somos igreja, nós iremos vivenciar, comprovar, nós vamos desfrutar do triunfo de Jesus Cristo e do Evangelho de Deus, aleluia. O apóstolo Pedro aqui, meus irmãos, ele começa a nos exortar acerca da promessa de Deus, essa promessa que é irrefutável, é infalível, essa promessa que é imutável. Qual promessa? A promessa do grande dia, do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa o primeiro versículo dizendo que ele não se cansa de lembrar, de nos despertar, de nos exortar, dizendo: aguardem, vigiem, confiem, certamente ele virá. Eu concordo com o autor quando ele diz que a segunda vinda de Cristo, essa doutrina, ela é a acrópole da esperança cristã, ela é o pináculo, ela é o apogeu, ela é o ponto culminante da história. Por quê? Porque ela desencadeará a consumação de todas as coisas. A segunda vinda de Cristo, ela é largamente enfatizada em toda a Bíblia. Segundo os teólogos, segundo os estudiosos, a primeira vinda de Cristo,
ela foi mencionada 300 vezes durante a Escritura, mas a segunda vinda de Cristo, ela é mencionada 2.400 vezes nas Escrituras. Deus está dizendo que o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é uma promessa de um homem terreno, falível, mortal, não. A promessa foi feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ela é imutável, é uma verdade incontestável, é uma certeza inabalável. Aquele que um dia esteve morto, hoje ele está vivo, e foi ele quem disse: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Mas quando nós falamos da segunda vinda de Jesus Cristo, há pelo menos 3 grupos distintos de pessoas que vivem a sua maneira em relação a essa promessa. Existe o primeiro grupo de pessoas que o próprio apóstolo Pedro vai destacar nos versos que nós lemos, irmãos, que é o grupo daqueles que zombam dessa promessa, escarnecem dessa promessa, e além de zombar e escarnecer da promessa da sua segunda vinda, eles ainda escarnecem daqueles que creem, daqueles que pregam essa augusta verdade. Eles enfaticamente dizem que duvidam que essa promessa se cumprirá, vivendo eles conforme os seus pensamentos, conforme os seus desejos, entregue à sua própria luxúria, aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Mas existe um segundo grupo ainda, são aqueles que professam crer, mas que vivem de maneira indiferente, desatenta, como se Jesus nunca fosse voltar. São os crentes nominais, aqueles que professam crer, mas com sua vida, com as suas obras, eles provam o contrário. Eles vivem com um coração sem o verdadeiro temor, eles vivem indiferente à sua vida com Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus. São esses que naquele dia dirão: mas Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Jesus dirá para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês me chamam de Senhor, mas vocês praticam a iniquidade. Vocês vivem como se eu nunca tivesse dado mandamento algum. São esses crentes mundanos, aqueles que até frequentam os templos, aqueles que estão cansados de ouvir sermões, mas esses sermões não têm nenhum impacto na sua vida, na sua existência, na sua história. São aqueles que povoam os templos, mas não são impactados no seu relacionamento com Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto é tempo, desperte, acorde, seja avivado pela palavra de Deus, porque Ele virá e certamente esse dia chegará. Mas há um terceiro grupo de pessoas, que em relação à segunda vinda de Cristo, eles creem, mas eles não só creem, como eles amam. Mas eles não apenas amam, mas eles de maneira esperançosa, eles aguardam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São esses que dizem: Maranata, ora vem Senhor Jesus. São esses que cantam: breve virá, Jesus um dia voltará. São esses que cantaram hoje comigo: a nossa esperança é a sua vinda, Jesus virá para nos buscar. Meus irmãos, para os remidos, para os salvos, a segunda vinda de Cristo será um dia de gozo inefável. Será para nós, os salvos, um dia de recompensa, um dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida, com corpos imortais, incorruptíveis, espirituais, gloriosos, poderosos. Esse dia será o dia em que os vivos serão transformados, segundo o apóstolo Paulo,
serão arrebatados e subirão ao encontro do Senhor nos ares, para estarem para sempre com Ele. Esse para os remidos será um dia glorioso, pois será o dia da redenção, será o glorioso dia da glorificação do povo de Deus. Mas para os ímpios, o dia da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abrirá as portas para o dia do juízo final, onde todos terão que comparecer perante o juiz dos vivos e dos mortos, onde os homens serão julgados segundo o que estiver escrito nos livros, conforme está escrito em Apocalipse do capítulo 20, a partir do versículo de número 12. Esse será o grande dia em que os homens serão julgados segundo as suas palavras, serão julgados segundo as suas obras, serão julgados segundo os seus pensamentos, serão julgados segundo as suas omissões. Quando nós abrimos a Bíblia em Apocalipse no capítulo 20, no versículo de número 12 a seguir, na revelação que o apóstolo João recebeu desse dia, ele diz: eu vi os mortos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para os ímpios, a segunda vinda de Cristo marcará a abertura, o capítulo final da história da humanidade, porque a partir desse advento, o juízo final logo se instalará, e todos os homens, grandes e pequenos, reis e súditos, ricos e pobres, não importa a raça, não importa a cor, não importa o país, não importa a tribo, todos hão de comparecer diante daquele que é juiz dos vivos e dos mortos, e cada um será julgado segundo as suas obras. Naquele dia, quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, diz a palavra de Deus, ele será lançado no lago de fogo eterno. Porém, aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, cujos nomes estão no livro da vida, entrarão na posse do reino, desfrutarão das venturas celestiais preparadas para os crentes desde a fundação do mundo. Essa é a nossa esperança. Agora o apóstolo Pedro, ele está exortando nesse texto que nós lemos, na sua segunda epístola, no capítulo 3, o versículo 1 ao versículo de número 18. Qual deve ser o comportamento daqueles que aguardam esse dia chegar? Como deve se comportar? Abra os seus ouvidos, escute essas orientações, porque Jesus está às portas. Os sinais já são evidentes. Jesus está voltando, igreja. Como devemos nos comportar? O que devemos fazer? O apóstolo Pedro, de maneira enfática, ele vai dizer: permaneça firme na verdade, na esperança da promessa da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mantenha essa promessa bem viva, sólida em seu coração. Leia comigo o versículo 1 e 2. Ele vai nos dizer assim: olha, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, e em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e de nossos mandamentos, apóstolos do Senhor e Salvador. O apóstolo Pedro está dizendo: eu vim lembrar-vos, eu vim exortar-vos
No versículo 2, ele vai dizer e afirmar: eu vim lembrar daquilo que vocês já conhecem, já sabem, já ouviram, e que vocês não tiveram conhecimento apenas por minha boca. Pedro enfaticamente está destacando que as verdades de Deus, da primeira vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, são verdades eternas, que primeiramente foram reveladas aos santos profetas, e agora também foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo, estão sendo reverberadas, ecoadas pelos santos apóstolos. Se você discorrer no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai falar sobre a sua segunda vinda. O apóstolo Paulo vai falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. O apóstolo João enfaticamente vai falar da sua segunda vinda. Em todas as cartas e livros do Novo Testamento, tirando Filemon, a segunda e terceira carta de João, enfaticamente os apóstolos falarão da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Pedro está dizendo: eu quero vos lembrar, eu quero que vocês tenham essa palavra cravada, guardada, lembrada em vosso coração, para que nada roube a vossa esperança. Os tempos podem mudar, mas Deus continua sendo o mesmo. Tudo pode passar, mas as palavras de Deus não hão de passar, elas vão se cumprir, aleluia. Pode reino se levantar, reino cair, pode tudo se transformar, mas a história não está solta. A história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Ele levará tudo à consumação final. Eu quero vos lembrar que essa verdade esteja cravada em seu coração, porque quando o crente tem a verdade da segunda vinda de Cristo bem enfatizada em seu coração, ele vive com um ânimo sincero, conforme ele disse no primeiro versículo. Ele vive de maneira vigilante, fervorosa, cheio de fé, sinceramente animado. Versículo 1, ele diz assim: amados, escrevo-vos essa segunda carta, em ambas os quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Oh meu irmão, o crente que vive com temor a Deus, ele vive animado sinceramente, ele busca o fervor diante de Deus, ele busca manter o seu coração bem aquecido na presença de Deus. Ele cumpre o que está escrito em Levíticos capítulo 6, versículo 13: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É um ânimo sincero. Ele sempre está pronto, disposto, ele está olhando sempre para cima. Os seus pés estão na terra, mas os seus olhos estão no céu. Ele sabe que a qualquer momento a trombeta soará, ele sabe que o alarido de Deus será bradado, e Jesus Cristo virá para buscar os salvos, os remidos, os lavados, os perdoados, os santificados, a igreja, a noiva adornada, a noiva querida, a noiva preparada, a santa noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exalte o nome do Senhor. Ele brevemente virá, ele brevemente voltará. O apóstolo Pedro está nos lembrando, porque essa é uma verdade que está em toda a Bíblia. Nós devemos ter a certeza de que Cristo voltará. Ela é tão certa como a sua primeira vinda, meu irmão. As profecias bíblicas acerca do nascimento, da morte, da ressurreição, da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo cumpriram-se literalmente, conforme as escrituras, conforme as profecias, no tempo determinado por Deus. Essa é a palavra inerrante, infalível, do Deus que não pode mentir, daquele que certifica a realidade da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Quando nós vamos à palavra, nós vemos uma promessa gloriosa de Jesus feita em João capítulo 14. João capítulo 14, a partir do primeiro versículo, ele prometeu: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas,
Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Agora escute: e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi o próprio Senhor Jesus quem nos prometeu. É Ele quem está dizendo, fazendo essa promessa. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós vamos à palavra, o mesmo Jesus em Apocalipse capítulo 3, no versículo de número 11, Ele vai enfaticamente afirmar: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quando nós abrimos a Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 11, nós vemos os anjos testificando dessa verdade gloriosa e dessa promessa, os quais lhes disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Quando nós abrimos a Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo, trazendo esperança à igreja do Senhor em Tessalônica, ele disse: dizemos-vos pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor é o mesmo Senhor, o mesmo que veio na primeira vinda, o mesmo que nasceu na manjedoura, que cresceu na carpintaria, aquele que morreu no patíbulo de horror no Calvário, aquele que morreu, mas ressuscitou e foi assunto aos céus, não é outro, é o mesmo Senhor. Ele descerá com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas ele continua: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos. Se você tem essa certeza, levante a sua mão e dê glória a Deus. Seremos o que, pastor? Seremos arrebatados, seremos levados, subiremos juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Orei adarabachei que anda lagaramanarabachou derevi anda lagaramai. Glória seja dada a esse Deus. Nós cantamos hoje que o dia virá, nós cantamos hoje que o dia chegará, nós cantamos hoje que a sua vinda é a nossa esperança. Agora o apóstolo Pedro está exortando. Leia comigo a segunda epístola do capítulo 3, o versículo 10. Versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Ele vai dizer: mas o dia do Senhor virá. Ei, meu irmão, quando nós olhamos ao redor, parece que está tudo desmoronando, o mundo está em convulsão, problemas gravíssimos na economia, na política, nos governos, na saúde. Tudo está acontecendo, tudo está se cumprindo cabalmente conforme a palavra de Deus. Mas o crente, ele está certo de uma coisa: para o mundo pode parecer loucura, isso pode ser motivo de escárnio, de zombaria para muitos, mas para nós é uma certeza inabalável, é uma verdade incontestável, é uma esperança que ninguém pode arrancar do nosso coração. Os historiadores sabem que é impossível historicamente negar a vinda, e que Jesus Cristo historicamente, Ele esteve nessa terra, andou nas terras da Palestina, esteve ali em Jerusalém, na Galileia, em todo Israel. É irrefutável essa verdade, a arqueologia prova isso. Agora, eles dizem, sustentam que Ele foi apenas um homem comum. Nós, os crentes, cremos conforme as Escrituras, que Ele foi a encarnação do Verbo vivo de Deus. No princípio era o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, mas esse Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele veio a essa terra, morreu em nosso lugar,
ressuscitou, foi assunto aos céus, e ele prometeu: eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se prepare. De qual grupo você faz parte? Daqueles que zombam? Daqueles que professam crer, mas vivem regaladamente, desapercebidamente, mortos espiritualmente, indiferentes, não buscam mais a santidade, não se interessam pela vontade de Deus, em crescer espiritualmente, em realizar o propósito de Deus? Ou você faz parte daqueles santos que anda com os pés na terra, mas os olhos nos céus, dizendo: breve, breve, breve virá. Oh, brevemente vai sair uma notícia que um povo, esse povo desapareceu. Oh, aleluia. Um povo muito humilde, que aqui tudo sofreu, mas esse povo era o povo de Deus. Esse dia vai chegar. Todos os sinais proféticos da segunda vinda de Cristo estão se cumprindo, meu irmão. Segundo Daniel capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz que o conhecimento, a ciência, o saber se multiplicará. Nós vivemos o século da propulsão a jato, no tempo da cibernética, na era do computador, da internet, da engenharia genética, da tecnociência. Nós vivemos o tempo em que se estuda física quântica. Quantos avanços! Nós também vivemos a época da multiplicação do engano religioso. Jesus, no seu sermão profético, em Mateus capítulo 24, no versículo de número 4, versículo 5, até o versículo de número 7, Jesus vai dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Ouça Jesus dizendo, aquele que é o diretor da história, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, nele subsiste todas as coisas, aquele que é antes de todas as coisas, aquele que tudo foi criado a partir da sua palavra, da palavra do seu poder, ele que sustenta todas as coisas. Ele está dizendo: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, epidemias, terremotos em vários lugares. É Jesus quem está dizendo para nós, mas estas coisas são apenas o princípio das dores. Tudo está se cumprindo conforme a palavra do Senhor. Estamos vivendo a época da intolerância à fé cristã, porque a fé cristã, ela não negocia a verdade, ela não relativiza a verdade, ela não barganha a verdade. A palavra de Deus é o crivo final para todas as coisas. Nós defendemos as bandeiras da reforma, somente as escrituras. Todas as nossas doutrinas, toda a nossa regra de fé, tudo que cremos tem que vir não da axiologia humana, não dos estudos sociológicos, antropológicos, não. O crivo é a palavra de Deus, é ela quem determina, é ela quem baliza, é ela quem orienta. E Jesus está dizendo em Mateus 24:8, conforme você leu comigo aí na tela, Mateus capítulo 24:8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Tudo está concorrendo para a consumação final, para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós estamos falando de guerras, fomes, epidemia, essa pandemia mundial. Tudo isso são claros sinais, evidências, cumprimento da profecia bíblica. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus enfaticamente disse que esse seria o tempo da multiplicação da iniquidade. Nós vivemos uma sociedade hedonista, numa sociedade que não aceita regras, numa sociedade pansexualista, imoral, que valoriza o despudor, que consome de maneira voraz a pornografia, que valoriza a maldade, a violência. Vivemos nesse tempo a multiplicação da iniquidade, mas tome cuidado, por se multiplicar, muitas pessoas que olham ao redor, e eles estão pensando, com o passar do tempo, parece que as coisas iriam melhorar, mas as coisas estão piorando. Quando você lê os estudos da filosofia, quando você lê as grandes mentes intelectuais iluministas, elas acreditavam, pregavam, defendiam que se a educação alcançasse todas as pessoas, se o avanço, se a sociedade ela avançasse cientificamente, tecnologicamente, educacionalmente, ela seria uma sociedade melhor moralmente falando. Mas logo após o século 20 começar, nós vimos o que a sociedade iluminada fez com o mundo pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, onde se matou mais de 55 milhões de pessoas. Só de judeus foram 6 milhões no horror do Holocausto. Não é o avanço na área da ciência, da educação, do conhecimento que melhora o ser humano. O único que pode restaurar, salvar, regenerar, fazer nascer de novo, mudar o ser humano, é o Senhor dele, é quem criou ele, é Jesus Cristo, que através da sua palavra, do Espírito Santo, faz o homem nascer de novo. Olhe ao seu redor, a tendência é tudo piorar, é tudo desmoronar, porque esse mundo só está se entregando cada vez mais à iniquidade. E Jesus disse que nos últimos dias a multiplicaria a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vivemos o tempo da apostasia. Reiteradamente o apóstolo Paulo pregou, escrevendo aos Tessalonicenses, a Timóteo, que nos últimos dias seriam dias de apostasia, de esfriamento espiritual, de deserção da fé, descomprometimento com o evangelho. Tempo esse do racionalismo, do secularismo, do liberalismo. Tempo esse que se prega o ecumenismo, a junção de todas as religiões. A igreja não se macuna, a igreja não se mistura, a igreja não negocia a verdade. Nós respeitamos, nós andamos respeitosamente, convivemos em paz, mas não negociamos a singularidade de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, senão por Jesus. Ele é singular, Ele é único, Ele é incomparável, Ele é o Senhor, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é aquele que está sentado em seu trono de glória. E eu tenho a esperança por sua palavra, que brevemente Ele voltará e estaremos com Ele para sempre. Pedro está dizendo: eu vim te lembrar, guarde essa verdade. Segunda coisa, permaneça vigilante, porque sempre haverá escarnecedores, falsos mestres, falsos profetas. Olha comigo capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, segundo os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Entenda uma coisa, Pedro está dizendo: permaneça vigilante, porque sempre houve, sempre haverá quem? Os escarnecedores, os zombadores. Sempre haverá falsos mestres, falsos profetas. Eles, os mesmos que Pedro, no capítulo 2 dessa segunda epístola, no versículo 1 a 3, ele já alertava sobre esses falsos mestres que, com pretexto de liberdade e amor, querem viver e convencer as pessoas a viverem de maneira regalada, perdida. Querem viver seguindo suas paixões, seus fins desejos. No versículo de número 12 deste mesmo capítulo, Pedro vai dizer que estes, como animais irracionais, seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entendem, eles perecerão na sua corrupção. A partir do versículo 17 desse mesmo capítulo, você precisa entender que esses que querem viver insubordinadamente, não querem se submeter a nenhuma autoridade, seja ela civil, espiritual, esses que querem viver segundo as suas próprias vontades, são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Versículo 18: porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com os seus desejos da carne, dissoluções, aqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Versículo 19: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Olha esse texto comigo. Esses falsos mestres, versículo 19, esses falsos mestres, eles prometem liberdade. Existem muitos deles que estão na internet, existem muitos deles que estão ocupando os púlpitos por aí, ou até querendo ir na sua casa, dizendo: olha, não, viver dessa forma como esses pastores ensinam aí, esse tal de santificação, obedecendo a palavra como deve ser obedecida, não, isso é coisa antepassada, isso é coisa de careta, isso é coisa de quem não conhece o verdadeiro amor e a verdadeira liberdade que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Eles confundem o que é liberdade, e na sua imaturidade eles usam da liberdade para dar vazão à libertinagem, fazem uso indevido da graça de Deus. E diz Pedro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Tome cuidado, crente, você que quer viver como salvo, mas viver como ímpio, você que quer permanecer na congregação dos justos, mas aí vivendo uma vida dúbia, em conluio com o mundo, fazendo o que o mundo faz, ouvindo o que o mundo ouve, vivendo como o mundo ouve. Tome cuidado, porque a Bíblia diz que os ímpios não permanecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Estes falsos ensinadores e mestres por aí, eles são verdadeiros servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se servo também. Tome cuidado. Pedro está alertando aqueles crentes no versículo 3, acerca dos zombadores. Eles querem viver conforme as suas paixões, por isso eles zombam, duvidam, sufocam a verdade de Deus. Você sempre vai perceber que os falsos mestres, os falsos profetas, os zombadores, os escarnecedores da palavra de Deus, sempre a Bíblia vai dizer acerca deles, que eles estão andando segundo os seus próprios desejos e as suas próprias concupiscências. Isso está intrinsecamente ligado, porque não duvide disso. A teologia que você crê e que você prega definirá a sua conduta. Esses homens, por não quiserem, não desejarem, por não se submeterem à vontade de Deus,
eles criam a própria teologia deles. E na teologia deles, eles anulam a realidade do inferno, a existência do pecado. Eles anulam o juízo de Deus. Eles até zombam da afirmação de que Jesus Cristo vai voltar. Tem um comentário de Michael Green. Ele diz que esses homens zombam e ao mesmo tempo andam segundo as suas próprias paixões. O cinismo e a satisfação dos próprios desejos regularmente se acompanham. Mas eles não apenas escarnecem porque a segunda vinda está demorando, eles riem da própria ideia dela. Eles são arrogantes, intelectualmente falando. Eles se esnobam socialmente falando. Eles nutrem o desprezo. Eles valorizam a sensualidade. Tudo isso faz eles se tornar opostos à noção de julgamento, do comparecimento diante do justo juiz. O hedonismo antropocêntrico sempre zomba da ideia de padrões superiores e uma divisão final entre os salvos e os perdidos. Esses homens não creem em verdades absolutas. Eles relativizam tudo. Eles relativizam as verdades absolutas de Deus. E esses homens, eles nutrem uma crença na autodeterminação humana, na liberdade humana, e a própria ideia de que somos dependentes e teremos que prestar contas a Deus é uma pílula amarga para engolir. Eles escarnecem, eles zombam. Pedro está dizendo nesse versículo que nos últimos dias muitos escarnecedores, eles andarão conforme as suas próprias concupiscências. Isso é um fato, meus irmãos. Nós vivemos tempos desafiadores, tempos esses em que a tendência que guia o comportamento da sociedade, nós vivemos uma sociedade urbana, globalizada, polarizada, uma sociedade marcada pela virtualização. É provado que hoje jovens de um reduto de uma grande metrópole estão mais conectados com jovens do outro lado do mundo, na Ásia, do que os seus próprios vizinhos. Essa é a era da sociedade virtual. Nós vivemos tempos desafiadores, porque hoje se prega abertamente a intolerância à fé cristã. O que antes era aceito ainda como uma reguladora da moral, como uma que norteava os princípios da conduta em sociedade, hoje os cristãos são chamados de fundamentalistas. Eles rejeitam os princípios cristãos, sabe por quê? Porque o espírito do anticristo já está presente nessa era. Já está presente. Nós vivemos a época do relativismo, do secularismo, do hedonismo, onde o prazer humano é não só pregado, mas como buscado pela mídia. As publicidades, a propaganda escancarada é feita. Esse tempo é o tempo que Pedro está dizendo: virão escarnecedores. Meu irmão, quando você pega a lista dos filósofos mais influentes da história, você verá aqui de maneira majoritária, eles rejeitam a ideia de Deus, da existência do pecado, de que sequer um dia teremos que prestar conta a Deus num dia de juízo final. Eles zombam dessa ideia. Para vocês terem ideia, uma das mentes intelectuais mais veneradas, mais estudadas, que mais influenciou os filósofos modernos e na pós-modernidade, Friedrich Nietzsche. Esse homem foi um filósofo alemão, nascido em 1844. Pasmem vocês, bisneto, neto e filho de pastor. Mas esse homem, através dos seus estudos, ele se declarou ateu e um crítico atroz da fé cristã. Esse homem escreveu frases como: o cristianismo é o platonismo para os estúpidos, Deus está morto, por isso viva perigosamente. Qual é o melhor remédio? É uma vitória, Deus está morto. Friedrich Nietzsche, ele disse: o cristianismo promete tudo, mas não cumpre nada.
Ainda disse: para ler o Novo Testamento é conveniente calçar luvas. Diante de tanta sujeira, tal atitude é necessária. Um dos filósofos que é mais venerado, mais estudado, mais dito pelos filósofos atuais, ele disse certa vez: o cristianismo foi até o momento a maior desgraça da humanidade, por ter desprezado o corpo e reprimido as suas vontades, as suas ambições, as suas pulsões. Tamanho desprezo de Nietzsche se justifica pelo desejo de saciar suas vontades e paixões sem ser limitados por regras. Nós sabemos que Nietzsche combateu um estudo chamado niilismo, e ele dizia que a sociedade ela é regida pelos fracos, pois são os fracos é que dependem de normas e formulam regras para limitar a sua ação. Os fortes não. Os fortes vivem, fazem, cumprem o que querem, o que desejam. Ele foi um ferrenho crítico da moral judaico-cristã, que é a base influenciadora de toda a norma moral existente na sociedade ocidental. Para Nietzsche, Deus existe apenas na cabeça dos tristes. Aliás, Ele é uma necessidade dos fracos. Esse é o filósofo que mais influenciou os outros, tantos filósofos da modernidade. Homens como Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, que formulou a filosofia do existencialismo, que de maneira veemente dizia e negava que a essência precederia a existência. Ele ensinava aos seus alunos e através dos seus escritos que não existe nenhuma realidade superior ou fora do homem que deva reger o homem. É o homem quem produz, quem formula, quem dá destino à sua vida e faz a sua própria existência. Nós vivemos uma sociedade influenciada por esses homens. É por isso que o ateísmo não é um problema intelectual. O ateísmo é um problema moral, meus irmãos. Eles não querem mudar de vida, eles rejeitam a verdade divina. Eu disse para vocês aqui que a teologia define a vida, a conduta, o estilo de vida. E por não desejarem mudança, os homens, eles formulam a sua própria teologia. Eles não querem ser regidos por ninguém, eles querem ser regidos por eles mesmos. É por isso que eles não querem Deus. Eles se tornam o seu próprio Deus, negam o inferno, o pecado, o juízo, mas nada disso os livrará do dia do encontro no juízo de Deus. A igreja aguarda ansiosamente. Pedro está dizendo: permaneça firme, porque o que mais terá no fim dos dias são zombadores, são críticos, são escarnecedores da fé. Vão escarnecer da segunda vinda de Cristo, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Mas o apóstolo Pedro, de maneira graciosa, primeiro ele olha para a história, no versículo 5 a seguir, e vai dizer: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Versículo 6: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pedro recorre à história e diz: vocês estão enganados. Deus não está demorando, Ele está sendo longânimo. Olhe para a história. Deus criou tudo, tudo subsiste por sua palavra. E agora, da mesma forma que Deus, olhe para a história, Ele destruiu todos aqueles que desobedeceram a Ele através das águas do dilúvio. Ele também destruirá tudo agora, não com água, mas com fogo. Pedro também recorre às escrituras, quando ele diz, no versículo seguinte, de número 10: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão,
e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pela mesma palavra. Olhe comigo o versículo de número 8. O versículo de número 8. Pedro recorre às escrituras para explicar que Deus não está tardando a sua promessa. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Escute aqui uma coisa: o tempo não é o mesmo para Deus como é para nós. Pedro está dizendo, no Salmo de número 90, versículo 4, o salmista disse: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Aquilo que o homem considera como um período longo de tempo, é como um mero dia, no modo de Deus calcular o tempo. Pedro está dizendo, quando surgir essa conversinha fiada, acerca da vinda de Cristo, de que Ele está demorando, ei, não olhe para essas conversas não, olhe para Deus que tem o tempo em suas mãos. Ele faz a vontade no tempo dEle, segundo o querer dEle, segundo o propósito dEle. Da mesma forma que tudo se cumpriu em todas as partes da palavra, conforme a palavra e a vontade de Deus, no tempo de Deus, tudo se cumprirá. O dia certo chegará em que Ele voltará. Além dele olhar para a história, além dele olhar para a Bíblia, ele faz menção do caráter de Deus. No versículo 9, ele vai afirmar: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele é longânimo. Diga comigo, longânimo. Ele não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Entenda uma coisa: Deus não retarda, mas isso é a longanimidade que adia a consumação de todas as coisas. Ele está conservando aberta a porta para os pecadores arrependidos, até mesmo para os escarnecedores arrependidos. Não é a incapacidade de Deus, mas é a misericórdia de Deus, a razão pela qual Ele ainda não consumou todas as coisas, mas tudo está caminhando para a sua consumação. Meus irmãos, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele está pronto para demonstrar misericórdia a todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes Ele deseja que ele se converta do seu mau caminho e viva. Agora você, crente em Cristo Jesus, escute esses sábios conselhos do apóstolo Pedro. Enquanto uns escarnecem e zombam, como que nós vivemos? Quais certeza que nós temos? O versículo de número 10 a seguir, nós lemos: o dia do Senhor virá. Nós temos essa convicção. Ele virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se você sabe que tudo isso passará, tudo isso queimará, não viva como se você fosse eternamente ficar nessa terra. Invista nas coisas certas. Não se apegue exageradamente às coisas materiais. Não vive indiferente às espirituais. Você já sabe o que essa terra faz com os tesouros que são depositados aqui. Tem uma célebre frase de um autor que diz assim: tudo que você fizer nessa terra passará, somente o que for feito por Cristo durará. O crente tem a certeza que o dia do Senhor virá, que tudo isso que existe agora passará. Como que nós devemos viver? Versículo 11: vivendo em santidade, piedade, testemunhando o poder do Evangelho, havendo pois de perecer todas essas coisas. Versículo 11: que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade. Crente em Jesus, viva de modo santo, piedoso, cultive uma vida espiritual séria, aguarde a vinda de nosso Senhor Jesus de maneira séria. A qualquer momento esse dia chegará. Você não pode ser pego de surpresa. Como você tem se comportado? Como virgem sensata ou como virgem louca, da parábola de Mateus capítulo 25. Como você tem vivido? Versículo 12, a Bíblia nos afirma
aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Você que sabe disso, como você deve viver em santidade, em piedade? Como vai sua vida de oração? Como está a alegria da salvação em seu coração? Como você está? Você está vivendo uma vida piedosa, santa? Você tem valorizado a palavra de Deus? Como você tem vivido nesses dias? Você tem se alimentado? Você tem crescido espiritualmente? Pedro ainda diz no versículo seguintes, que nós devemos viver cheios de esperança, que do céu virá o novo céu e a nova terra, em que habita a justiça. Mas nós, segundo a sua promessa, versículo 13, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Essa é a nossa esperança. A certeza que está em Apocalipse capítulo 21, do primeiro versículo até o versículo de número 7. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e sempre será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nós aguardamos esse dia, nós desfrutaremos desse dia. Isso não é uma sugestão, isso é uma afirmação. Esse dia chegará. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Eu termino essa palavra com você, dizendo que, tendo o coração cheio dessas convicções, nós não nos importamos com os zombadores, pelo contrário, nós nos compadecemos deles. Nós não vacilamos o nosso pé por causa dos opositores, por causa dos perseguidores. Não! Nós, como igreja linda, maravilhosa, militante, aquela que é brilhante como o sol, aquela que surge como a alva do dia, aquela que é formosa como a lua, aquela que é admirável como um exército com suas bandeiras, nós marchamos de maneira alegre, de maneira altiva, crendo, esperando para ver o dia do triunfo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da igreja do Senhor Jesus. Eu leio com você do versículo 14 ao versículo 18, dizendo: olha, você que sabe de tudo isso, para você perseverar até o fim, em meio à pandemia, em meio a guerras, em meio a terremotos, em meio a escândalos, em meio a tanta corrupção, perseguição, a tantas dificuldades, em primeiro lugar, sempre conserve a santidade e a comunhão. Pedro diz: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Segundo conselho para você perseverar até o fim: sempre seja grato a Deus pela salvação revelada a você, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, como ele vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Essas palavras chegaram a você, essas palavras foram pregadas a você, e Deus está dizendo: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor.
Eu sei que você deseja ansiosamente o dia da vinda de Cristo, mas assim como Deus teve paciência para que você fosse salvo, Ele está sendo longânimo com os demais, para você perseverar até o fim. Jamais dê ouvidos a enganadores. No versículo de número 17, ele vai dizer: portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos, 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 de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê. Você tem pastor, você tem sido ensinado, você tem sido pastoreado. Siga o conselho, a orientação, estude a palavra, mas cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, com os enganadores de plantão, porque diz o apóstolo Pedro: guardai-vos que pelo engano dos homens abomináveis vocês sejam arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Existem muitos que por dar ouvidos a enganadores descaiu da sua firmeza. Em último lugar, se você quer perseverar, cresça, desenvolva, amadureça, porque esse será um claro e evidente sinal de sua saúde espiritual. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro disse que o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ele já nos deu todas as coisas, portanto agora cresça no conhecimento e na graça de Cristo Jesus, e viva segundo os propósitos de Deus. Você que recebeu essa palavra, diga graças a Deus, glorifique a Deus, e esteja certo de uma coisa: Jesus virá para buscar a sua igreja.